boa tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Olha nós aí outra vez, mais um, hein? Que beleza! E vou te falar que hoje é daquela série que a gente gosta, Caio. Essa série é importantíssima, galera. Quem não viu, olha lá, tá separado. É a série Minas Gente Fina, né? Então, Mulheres Incríveis. Minas Gente Fina e Mulheres Incríveis. Mais um glorioso espetáculo agora de entrevista aí com a nossa convidada de hoje. Antes de apresentá-la, o William novamente está com a gente. O Camara, dessa vez, resolveu ir para onde mesmo? Para Grécia? Ele foi lá descobrir o que é uma estoa, né? Com gládio e tudo, Com gládio e tudo. Ele abandonou a gente aí para ir aprender um pouco mais de filosofia, se é que ele precisa aprender alguma coisa. E daí vai estar de volta daqui umas 2 semanas. Então nós temos o querido William dos Santos Passos. Filósofo e advogado. Talvez não. Boa noite, obrigado por ter vindo aí, meu amigo. E, cara, o que a gente precisa fazer mesmo antes de começar o episódio? Cara, vamos lá, galera. Segue a gente, @BeyondTheCavePDC em todas as mídias sociais. Você tem no Instagram, tem no YouTube, tem em todos quanto são as mídias sociais. Tem a dizem que tem, né? Dizem que tem. Não sei se tem. E além de seguir a gente no @BeyondTheCavePDC, não esqueçam do nosso apoia-se, apoia.se/Beyond, BEYOND. E o que ganha aí, cara? Fazer esse apoia-se aí. Vintinho, velho. Vintinho por mês. Cara, tá assistindo, a galera que tá com o link aí. Valeu, nossos apoiadores que estão assistindo ao vivo. Então você que tá no grupo recebe o link para assistir o episódio ao vivo e não precisa esperar a edição e todo esse tempo, tudo. Além disso, faz perguntas pro convidado, sabe de antemão, tem as perguntas aqui para nossa querida convidada. Ganha uma bela camiseta do Beyond the Cave, tem a que eu tô usando. Que Posso te fazer uma provocação agora ao vivo? Manda. Ainda tem mobreja do Beyond the Cave? Cara, a gente tem no estoque, mas eu posso arrumar. Será que a gente, para quem se adentrar no Apoia-se, já mais, além de todos os brindes, vamos mandar pros caras uma cerveja para brindar com a gente aqui, novos apoiadores? Vamos fazer o seguinte, então, já que você está propondo isso, até atingir a nossa primeira meta de apoiadores, a gente dá além da camiseta a bandeja do Beyond the Cave. Mas aí bateu a primeira meta, acabou, não tem mais. Fechou? Fechadíssimo. Nós estamos aí vou dizer que faltam uns 15, 20 apoiadores pra gente conseguir bater a meta. Então você que tá ouvindo a gente, que gosta do trabalho, que quer trocar uma ideia no grupo do Discord, porque além disso faz parte do grupo que a gente conversa sobre 1 milhão de coisas, ainda vai ganhar a camiseta e uma breja do Beyond the Cave. Animal. Querida deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, antes de apresentá-la, boa noite, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Olha, um prazer enorme estar aqui. Eu estou encantada com tudo, com o ambiente, com a energia e com o futuro papo. Então, Caio, Regis, William, muito obrigada pelo convite. E tô, assim, aguardando as próximas cenas. Vamos desvendar a caverna. Com certeza. Serão cenas de um teatro grego, talvez. Aí, quem sabe? Bom, a Adriana Ventura é formada em administração pública, empreendedora, doutora e mestre pela FGV, excelente FGV aqui perto, certo? Onde é professora de gestão e de empreendedorismo, coisa que a gente gosta demais. Demais, né, cara? Nossa. Ela preside a Frente Ética contra a Corrupção e a Frente da Telesaúde. Opa, beleza! E atua em destaque em partes da saúde, educação, melhora do ambiente de negócios e combate à corrupção. Também é vice-líder do Novo na Câmara Federal e eleita melhor deputado do Brasil pelo Prêmio Ranking dos Políticos no biênio 19-20. Até que pra uma caloura na política chegando, né, cara? E tem a vantagem de ser mulher também, né? Porque melhor deputada não é pra nenhum deputado, não é verdade? Não, mas... Justo. Já que você falou isso, qual que é a proporção lá na Câmara? Gente, 15% de mulher. Então, temos 513 deputados na Câmara Federal e 77 mulheres. Então, 15%. Isso porque melhorou muito. Porque na legislatura passada eram 10%.
Aumentou 10% somente. 50% no ano. Teve um aumento bom, mas ainda está bem longe. Sim, o que é importantíssimo, né? Tem um outro olhar que talvez Um outro olhar, assim, o complemento, é uma outra visão na economia, no empreendedorismo, na gestão, nas reformas, não é? Porque o pessoal ainda coloca a mulher e fala, é bom para cuidar de idoso, a criança. Não. Economia, bom, engenharia. Sim, medicina. Bom. Medicina, isso é bom. Saúde aí, pública, né? Com certeza. Na medicina a gente percebe muito isso, que as mulheres tomaram conta do espaço de uma forma avassaladora. Eu acho que, cara, arrisco a dizer que foi em 2009 ou 2010 houve a inversão da formação, né? Era uma profissão majoritariamente médica, né? Quando eu entrei na faculdade, isso foi 2004, não, 99, isso estava começando a mudar. As turmas começavam a ter mais mulheres, e isso em 2010 virou, e hoje é uma profissão felizmente feminina, majoritariamente. Graças a Deus. Precisamos de delicadeza, precisamos de bom trato e tudo mais, e quanto mais e da fortaleza melhor. feminina, muitas vezes é impressionante. Eu vejo isso no dia a dia, nos partos, né? Então, o homem não aguentaria aquilo não, cara. Então, elas são demais. Não tenho a menor dúvida. Aliás, o homem não aguenta nem injeçãozinha, né? Bom, vamos lá, vamos começar aqui então. Deputada, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui, a gente gosta muito de Platão, de Aristóteles, da filosofia em geral, do estoicismo, e a gente sempre questiona, através de uma vida examinada, como chegar numa vida boa. V e B maiúsculos. O que é a vida boa para você? Como que a gente chega nela? Uau! Essa é aquela pergunta que eu acho que eu que tenho, sei lá, 20, 30 anos de terapia, não sei responder. Justo. Mas assim, o que eu acho interessante, algumas reflexões que eu estou muito longe de ter essa resposta, mas eu acho que cada pessoa busca alguma coisa, e muitas vezes a gente percebe que o que é bom para um não é bom para outro. Eu acho que o primeiro grande ponto é descobrir o que cada um quer, né? A gente vê pessoas que fazem uma virada, né, aos 40 anos, aos 50 anos, isso é muito comum. Então, aquela pessoa super empresária que vai comprar uma pousada não sei onde e vai ser feliz, e sei lá, ser feliz. Mas o fato é que o amadurecimento traz coisas que a gente prioriza e não prioriza, e a vida nos proporciona isso. Eu acho que quando a gente consegue, primeiro, saber o que é essa coisa que cada um carrega dentro de si. E você, quando consegue fazer isto, porque uma coisa é você falar, eu no meu caso, eu queria mudar a realidade, né, vou para a política. Ainda bem que eu entrei e estou lá. Por quê? Porque eu acho que o fato de você poder realizar, e eu acho que o fato de você também poder não ser feliz sozinho, que eu acho que a vida boa é quando você também não está sozinho, quando você está acompanhado de muitas pessoas. Então, quando você consegue ter uma meta, um objetivo, conseguir alcançar essa meta, esse objetivo, ainda que o caminho seja, né, o caminho que nos amadurece para isso, e estar com outras pessoas que você ama, eu acho que isso é vida boa. O resto é resto. E você falou muito de eudaimonia, né? De você estar encaixado fazendo o que você gosta da melhor maneira possível, né? De entender quem você é antes, para você depois conseguir entender qual é o seu caminho. Então, isso é a terapeutizada aqui falando. Todo mundo na minha casa fazer terapia. Já fui para casal, minhas filhas desde pequeno vão para terapia. Você acha que o que te fascina nisso é a possibilidade de deixar um legado, no sentido de, poxa, eu construí isso e é isso que motiva, ou não é a busca por fazer um negócio de uma maneira cada vez mais perfeita, dando coerência para todas aquelas suas disputas internas, e aí você vai, né, vamos dizer, esculpindo a sua personalidade, e você vai deixando coisas pelo caminho, mas o importante é muito mais um aprimoramento interno do que um legado que você deixa para as futuras gerações. Se a gente pudesse deixar isso de dois extremos, né? O que te atrai mais, assim? Bom, porque eu acho que não dá para desconectar as duas coisas. Sim, né? Eu acho que as duas estão presentes sempre. Então, tanto a parte interna de você
construindo e aquilo fazer sentido e ter coerência interna. Por exemplo, eu me perguntava, eu sou formada em administração pública, e eu passei acho que 25 anos da minha vida perguntando por que eu estou fazendo administração pública, por que eu fiz administração pública, eu nunca fui para a área pública, nunca pensei em ir para a área pública, muito menos para a política. Então você vê lá, sei lá, quando eu chego nos 50 anos, eu vou para a política, entro na política, você fala, gente, aquilo fez sentido, as coisas vão encaixando. Então tem isso sim, mas eu acho que o outro lado de você deixar um legado, não por orgulho pessoal, não por poder, mas uma coisa que você sabe que você deixa um legado e um aprendizado para os outros, e eu acho que política é muito isso, né? Eu falo que lá é terra de umbigolândia, eu fico indignada lá o dia inteiro, revoltada, eu falo, gente, para de pensar no umbigo, vamos pensar nas próximas gerações e quem vai pagar essa conta, porque eu acho que esse legado, essa coisa que a gente constrói é bem futuro. Eu fico mais com a segunda alternativa. Eu acho que é muito legal, né? Dignidade e honra, né? Total. Sabe o que me Nossa me senhora, lembrou? vocês são... Eu não sei direito como é que vocês estão conectando as coisas aí. Vocês me contem. Não, olha, é que a gente brinca aqui que assim, existe. A gente brinca não, na verdade tem toda uma fundamentação, né? O William pode falar disso melhor, mas assim, existe toda uma fundamentação antiga e especialmente platônica de motivações, né, de personalidades, né? Então um tipo de personalidade é aquela que vamos chamar assim, seria a pessoa que busca prosperidade e conforto. A grosso modo seria, por exemplo, o empreendedor dono da padaria. O que ele faz? Ele faz pão. E o que vai ser? Ele vai ficar mais feliz quando ele puder fazer mais pão em maior escala e trazer estabilidade para a comunidade dele. Esse é um tipo de motivação. Existe um tipo de motivação que a gente estava falando, que é a dignidade e honra, que é a dignidade, que o que satisfaz também tem essa questão, vamos dizer, de empreendedor, mas essa sensação de você ser reconhecido por algo positivo que você fez, né? Então Positivo e justo. Positivo e justo, sim. Porque senão não é digno, né? Senão não é digno. Então, assim, aí isso é o agente público, isso é o professor, isso é o médico, isso é o policial. Então, em geral, são essas as profissões, bombeiro, por exemplo, né? E tem a outra chave que é a sabedoria, né? Que é o cara... A sabedoria no sentido de, olha, eu vou em busca da verdade no sentido das últimas consequências, e é a pessoa que se tornaria o intelectual, se tornaria o sábio. E imagina o Jordan motiva... Peterson brigando com esse esquema de gênero, briga de gênero. É o cara que vai atrás esse cara, da verdade. Esse tipo de personalidade, né? E ouvindo a sua fala, me parece muito, né, que encaixa nessa satisfação que você falou, né? Que essa eudaimonia, que é de você estar encaixado. Se você puder fazer mais coisas que lhe leguem ou que causem dignidade e honra, você vai estar encaixado, você vai se sentindo que está legal e que é isso aí. E para complementar, a gente estava até falando antes, já que ele falou de legado, me lembrou de Aspásia de Mileto, que era uma mulher, que a gente está falando de século IV a.C., ela pertenceu a um ciclo extremamente influenciador em Atenas, e ela conheceu Péricles, e teve um filho com ele. Você vê que foi no Tinder. Uau! Não, e aí Tinder dos Flintstones. Ela era educadora e influenciou politicamente muito o Péricles. Tanto é que ela foi parar na obra de Platão, né? Pô, uma mulher naquela época influenciar tanto um cara tão importante que era um sofista e parar na obra de Platão é porque essa mulher deixou um legado. Então, que legado que você quer deixar, Adriana? Se a gente fala legado, o que vem na tua cabeça? Nossa senhora. Assim... Assim, ó, porque é simples, assim, ó. Pensar, tipo, quando você deixar terminar sua atuação política definitivamente, né? Entre vai e volta. Como que você gostaria que um jornalista idôneo descrevesse a sua atuação política, né? A gente está falando de legado, mas acho que legado, acho que agora, né, como legado político, né? Perfeito. Quais são Eu acho que uma política séria, que trabalha bastante, eu acho que cumpriu o seu papel, né, dentro das possibilidades de tentar acolher e tentar construir entre os diferentes, né, porque ali ninguém faz nada sozinho, lá você constrói.
em cima de dissensos, e que melhorou a vida das pessoas. Eu acho que o meu legado seria melhorar a vida das pessoas e melhorar o ambiente político, porque hoje a gente vê que a política é uma coisa que fala, Deus me livre para aquele lugar. Ai, você é política. Político é igual corrupto, político é igual bandido, político é aquele lugar que eu não quero estar. Então, eu gostaria de ser lembrada como, não eu, mas assim, estar num ambiente mais dignificante, que políticos, tem muito político bom. Então, a questão é mudar essa maneira de olhar a política. Falar, não, tem político bom sim. Então, eu acho que é isso. Cara, deixa eu falar, já que você falou uma coisa que eu acho que é construção entre diferentes, né? No Congresso deve ser uma coisa muito difícil, ainda mais sendo uma política do Partido Novo, que é um partido liberal, e a gente sabe que o liberalismo, como a gente gosta de falar, ele nem deu o ar das graças no Brasil. Né? E uma das pautas da deputada, que é a corrupção, ninguém fala. Né? Você vai tentar falar de corrupção no Congresso, como faz? Não faz. Ou então a gente, assim, é uma coisa para poucos. Eu falo para as paredes, claro que tem deputados bons que estão lá, que tem essa pauta, mas assim, perto dos 513, eu diria o quê? Quem luta por essa pauta? 20, talvez. Tem audiência, eu faço muita audiência na Frente contra a Corrupção, a gente faz muitos seminários. Então, não só do fim do foro privilegiado, da segunda instância, essas coisas, mas, por exemplo, coisas doídas, como retrocessos no combate à corrupção, venda de emenda parlamentar, rachadinha. Pergunta quantos parlamentares vão apoiar. Muito poucos. Assim, não dá uma mão ou duas no máximo. Então, a gente vê que não tem espaço, a gente vê que a gente precisa avançar, porque não é, tá com esse discursinho moralista, ou sei lá o que o povo fala, né? A questão é que tá tirando dinheiro de área essencial. Então, a gente fala que falta dinheiro na saúde, na educação, a gente está falando isso. Isso daí é o ralo da corrupção. Não. E tem muito, gente, muito. Mas você tem uma estratégia específica lá dentro, quando você vai conversar com esses outros deputados que estão no outro lado do espectro político, qual que é a manha que você consegue usar para talvez trazer ele para esse lado e a gente conseguir ganhar um pouco mais de corpo e conseguir passar uma coisa que talvez a gente não conseguisse? Eu vou ser muito franca, porque eu acho que a questão não é o lado que você está. Tá? Porque eu acho que isso daí é altamente suprapartidário, não tem... Eu acho que a questão é que apito toca o Congresso. Como que é o apito que toca lá? O apito que toca lá é o seguinte: existem 10 pessoas, 8 pessoas, ou 12 pessoas que mandam em tudo e que resolve, que vai para a pauta, como faz e como o jogo é. E hoje, o que eu posso falar com clareza, essa legislatura não tem a menor intenção de colocar nada de combate à corrupção. Aliás, a gente está nos desmontes. É desmonte de Lava Jato. Sim, sim. Os heróis da Lava Jato são bandidos. Então, a gente está vendo uma inversão de valores completa. A gente está vendo um monte de absurdo. E, assim, tem deputados que são bons, mas que também são fracos. Porque o que eu vejo... Eu brinco que eu coleto assinatura, né? Agora nem tanto, porque está digital, está um pouco mais difícil. Mas no começo, principalmente, eu era aquela que de deputado falava, assina isso para mim, apoia aqui. Então... eu sei bem quem assina o quê e quem fala que assina, mas não assina. Uhum. Então, a gente vê que aí a gente entra na questão do papel do parlamentar. Como eu disse, temos bons parlamentares. Estou falando aqui, o Estado de São Paulo, onde estamos, tem bons parlamentares em vários partidos. Você vê pessoas que já estavam lá, que fazem um trabalho, que são sérios. Mas é como se fosse um trator. O pessoal é engolido num sistema político e num modus operandi do Congresso onde ele se anula. Se anula ou porque não quer deixar de perder alguma coisa, seja fundo partidário, fundo eleitoral, seja o fundo eleitoral, que é o dinheiro para a campanha política, ou seja algum cargo, alguma emenda, sei lá, ou porque realmente ele não gosta de bater boca, não gosta de entrar em confronto. Então, assim, eu sou uma eterna indignada, porque eu acho que até os bons se calam. Você acha que tem algum tipo de, assim, na nossa Constituição, na nossa teoria política vigente, a representação é um conceito fundamental. Você representa interesses, basicamente. Como que eu concilio essa teoria política de uma representação por interesses ao mesmo tempo em que a política é uma questão pública? Quer dizer, parece legítimo.
É legítimo, entendi a tua pergunta. Aliás, uma pergunta muito interessante, né? Porque é uma coisa que deveria estar alinhada e vive em conflito. Exatamente. Porque cada um ali tem um interesse e é legítimo cada um representar um interesse. Né? Então, eu estou representando não sei quem. Agora, até que passe o limite, porque eu acho que aí entra num outro ponto que eu sou nova na política, eu não sou dona da verdade. Eu vou falar as minhas teorias, tá bom? O que eu estou vendo lá. Porque, na minha visão, e aí eu percebi muito isso ano passado, a gente tem que discutir prioridades. O que é prioridade no país? Então, todo mundo tem que consensar no primeiro momento o que é prioridade. Então, seja lá de PT, a União, a PSL, assim, seja da extrema daqui, ou a extrema... O que é prioridade no país? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo de acordo. Aí vai discutir o caminho que chega para nessas prioridades, que cada um acha um. Beleza. Até aí tá tudo certo. A questão toda é que essa discussão profunda de prioridades tal, não é feito. Não é feito. Estou falando assim, estive na comissão mista de orçamento, eu não vi essa discussão e eu ficava indignada, porque parece uma repetição. Se nós temos para gastar X, a gente tem que distribuir de acordo com as nossas prioridades e tal. E o que a gente vê na aberração do orçamento público, aquilo é uma aberração, é um orçamento capturado por interesses de todos, menos da população, a gente vê que aquilo é uma máquina que está em interesses próprios, não tem nada a ver. Então, o bem comum, aquele bem comum, que era o que todo mundo devia fazer lá, olhar o bem comum. Sobrou para isso, sobrou para aquilo, é uma outra conversa, tá? Não tô... Mas é muito complicado você ver hoje no Congresso, e para mim isso é muito claro, que o que move são só os interesses do umbigo. Eu chamo de terra de umbigolândia, e ponto. Não é, e o bem comum, vamos discutir. Ninguém discute o bem comum no coletivo. É o meu bem, o seu bem. E quando interessa de uma forma eleitoreira, é o bem de todos, da população que eles acham que é. A gente chama de consenso a negociação, né, desses... Assim, negociata, né? Nesse a gente sentido. chama de consenso, mas... como é que fala? Teoricamente, o consenso deveria ser sobre o bem comum, mas como é o interesse de cada um, vira uma negociação, abrir mão, vira um negócio, basicamente. E é um negócio. E é um negócio porque na verdade, a toma lá da cá em todos os sentidos. Até ser uma negociação, eu consigo entender. Até porque eu dou aula de negociação, mas existe aquela negociação... Isso. Né? Existem onde tipos os termos de negociações. Termos são declarados. Exatamente. E regras são cumpridas. Eu acho que existe uma questão também de um olhar para o bem comum dentro de uma negociação. Claro, porque tem aquelas prioridades, aquelas coisas que são inegociáveis. Sim. A partir daquele momento, ter negociação para cá e para lá, tá bom. Agora, quando não se tem o básico, quando não se tem a prioridade, negociar no interesse próprio, vocês vão me desculpar. Isso daí, para mim, tem outro nome. E quando não está claro, né? O princípio, né? Você joga um princípio lá, né, etéreo e passa um monte de projetos e enfim, isso é muito, muito complicado de se negociar. Mas, deputado, assim, eu estava, né, dando uma olhada e né, no seu currículo e tudo mais. e eu, assim, achei genial. Primeira coisa, né? A quantidade de atividade que você teve enquanto parlamentar. Então, assim, projeto de todos quanto é tipo, você estava envolvido. Então, a primeira coisa é obrigado, né, em relação a isso. A segunda coisa é a sua estratégia de comunicação, né? Então, assim, você uma parlamentar gosta do embate, que vai para o embate, mas também gosta de comunicar. Então, sim, assim, todos foi muito. Meu ponto é que foi muito fácil para mim, com, sei lá, 2 cliques no Google, dar uma olhada na sua atividade parlamentar. Então, imagino que isso seja uma preocupação sua enquanto agente político. É de fato? Conta como é que é essa sua preocupação. Nós estávamos falando de atuação política e formas de atuação política, e acho que um dos remédios, né, desse mofo, né, da política é jogar luz, né, e ter transparência. Isso tem tudo a ver com o doutorado, né, da Adriana, né? Então, assim, isso de fato é uma preocupação do seu mandato e da tua atuação? Deixa eu complementar. Normalmente eu faço e o Caio complementa, mas agora eu quero complementar porque eu quero pegar a parte empreendedora dela e explorar. Ele está falando da parte da comunicação. E na hora de você montar um gabinete, você está montando uma mini empresa. O que você
trouxe, além da parte da comunicação, que você aprendeu com o empreendedorismo para dentro da formação do seu gabinete? Bom, então eu vou começar pela comunicação e eu acabo com a parte do empreendedorismo que eu levei para dentro do meu gabinete. A comunicação é uma preocupação, até porque, como eu disse, lá é a terra de Umbigolândia. Eu acho que se eu estou representando as pessoas, primeiro é muito bom estar lá, até para falar o que se passa. Até porque no começo eu fui para lá e eu falava, ai, Deus me livre, eu vou me meter lá com aquele pessoal, com aquele isso. A gente tem um monte de fantasia na cabeça. Quando a gente chega lá, eu acho que eu tenho um papel importante de falar, olha, funciona assim, funciona assado, é assim. Isso não, olha, realmente temos bons políticos lá dentro que estão lá há muito tempo. Então, até para a gente também desmistificar um lado negativo que existe de criminalização da política. Né? Porque eu realmente acredito que a política é a única maneira que nós temos de mudar a realidade para melhor. É o único caminho de fazer bem para o maior número de pessoas. Então, isso para mim é muito claro. Então, primeiro, tem esse papel. Eu tenho preocupação com a comunicação, sim. E outra coisa, eu não sou youtuber, eu acho que até pela idade que eu tenho 53 anos, eu não sou lacradora, eu não brigo com os outros, eu não fico brigando com os outros assim, eu tô lacrando. Eu não faço isso, eu tento ser muito respeitosa com todos. Então, é uma necessidade de comunicar. Primeiro, para quem me elegeu, saber o que está acontecendo lá, o que eu estou fazendo. Né? Hoje eu distribuo prestações de contas regularmente, para as pessoas saberem, poder questionar. Então, é muito bacana isso. Então, comunicação e eu tenho um time maravilhoso, assim, a minha equipe do gabinete, entrando no que ele falou aqui, que faz esse trabalho cuidadoso de estar lá, de filmar, de postar, entendeu? De fazer essa comunicação, de fazer os cartazes, porque eu acho que é o vínculo que eu consigo manter. Porque você ser vereador, você está perto. Você está na ponta, você está do lado ali de quem te elegeu. Gente, Brasília, a ilha da fantasia total. A gente está lá, né? E tudo que você faz lá, as pessoas, assim, muitos não conseguem nem sabem. E eu não estou criticando ninguém que não saiba, porque eu também não sabia. Né? Eu era uma ignorante política. Então, as pessoas falam assim, então você vem aqui, você constrói uma lombada na minha rua? Eu falei, olha... super legítimo você pedir uma lombada que está causando isso, mas você tem que falar com o seu vereador, entendeu? Porque então as pessoas, e pelo fato de eu ser deputada federal, traduzir o meu trabalho para as pessoas que me elegeram é muito mais difícil. É muito importante também. E é importante e muito mais difícil, porque a gente está lá fazendo leis nacionais, ou pelo menos deveria ser assim, né? Porque eu brinco que tem um monte de vereador nacional lá, que, pelo amor de Deus, que devia ser vereador, não devia estar lá. Mas, enfim, tem um papel importante de comunicação. E, para isso, meu gabinete, você vai falar assim, você é empreendedora, não sei... Gente, gabinete, para mim, é uma empresa, assim, total. O que não é uma empresa, né? Tudo. Eu sou administradora, então meu olhar é todo esse. Você vai falar assim, porque eu fui para a comissão de saúde, que era uma comissão, eu nunca fui médica, não tenho médico na família, eu não tenho enfermeira, não tenho técnico de enfermagem. Então, para mim, a saúde... foi um desafio, porque eu falei, gente, mais que a política ainda, porque eu ainda fiz uma faculdade de administração pública. A saúde, a gente chegou lá, tem 8 empreendedores, todo mundo querendo reformar política administrativa, blá, blá. E aí, mas a área da saúde é super importante, quem vai? Silêncio, ninguém vai. Eu falei, não, eu vou, né? Porque, gente, é uma das 5 áreas prioritárias do país, a gente sabe. E no final, vocês vão falar como é bacana. Esse olhar de administração, esse olhar sistêmico... Sim, eu tenho um monte de lei aprovada na saúde, coisa que muito deputado fica 28 anos, 30 anos, não aprova nada. E então... um monte de deputado médico, que inclusive... porque isso aconteceu até a nossa geração, acontece ainda hoje. O médico não tem esse tipo de formação na universidade. Né? Então, assim, essa forma de empreendedorismo... você se forma médico, você vai ter que ter uma empresa para atuar como médico ou para se relacionar com o hospital. E isto não é ensinado, ou até pouco tempo não era ensinado nas universidades. Então, assim, eu não sei se para a política pública, claro que o médico é importante, mas ele ele é necessário, mas ele não sei se só médico é suficiente. E ter essa visão de gestão, isso é fundamental para a política pública de saúde, né? Não, com toda certeza. E aí a gente entra nas outras questões também, né? A gente vê que na saúde, né? Todo mundo fala de subfinanciamento do SUS,
né, tem toda uma questão que precisa ser debatida, mas eu sempre falo, gente, para de falar de subfinanciamento, vamos falar de corrupção na saúde, vamos falar de desperdício na saúde, vamos falar das máfias eternas, seja de ambulância, seja de não sei o quê. Então, assim, que realmente o projeto SUS é super pretensioso, porque é algo que se dispõe a ser universal e integral, que eu tenho, inclusive, várias restrições e várias questões. Porque existe isso? Não, todos temos aqui. Não, né? pois é. Mas assim, porque a proposta é bacana. Dignifica realmente as pessoas, a gente viu na pandemia. Agora, estipular limites, e a gente tem um outro problema seríssimo, que é a questão da judicialização, porque muitas vezes a coisa é tão distorcida, deformada, sim, seja pelo judiciário, seja pelas próprias pessoas que acham que é só judicializar. Caramba, às vezes você gasta milhões, então para dar para por 2 semanas, você tira de outros milhões ou de 500 mil de um município inteiro. Então é vergonhoso. A gente realmente precisa ter uma discussão séria para mudar o modelo de saúde, de como é remunerado, de como é feito. Mas só para fechar a tua pergunta, no meu gabinete a gente faz seleção, é sempre a mesma coisa. Existe seleção, existe recrutamento, existe seleção, existe entrevista, existe também na casa das emendas, e a gente tem uma seleção de emendas, então todo mundo apresenta um projeto, a gente fiscaliza o projeto, pede tudo do projeto, vai lá no projeto. Então eu acho que tudo isso é bem a veia empreendedora, a veia administradora. Uma pergunta de quem fez um MBA de gestão em saúde aí, na GV, inclusive. Vocês usam todas aquelas ferramentas, tipo uma análise SWOT, direto, 5W2H, o tempo todo no parlamento também? Ou isso é uma coisa específica no gabinete? Planejamento, gestão de projetos, vocês usam as ferramentas, por exemplo, de gestão de projetos para encaminhamento de emendas, por exemplo? A gente usa, inclusive eu no meu gabinete, por exemplo, tem várias rubricas para as emendas. Então tá lá. Olha, atende quantas pessoas, economicidade, é perene, não é perene. Sim. Então, a gente coloca num monte de tabelinha ali e vai usando os critérios. É muito legal ter critérios, gente. Talvez daí essa produtividade, né? Exato. Porque... Eu queria só puxar você falou que realmente a gente precisa do administrador, tudo, mas a gente precisa do olhar médico. Eu quero puxar a sardinha para os médicos aí. Puxa a sardinha para os médicos. Defender nossa classe. Aí, galera, que tudo bem, tem que ter o administrador, mas se não tiver o olhar ali... São complementares, gente. Pelo amor de Deus. Era aí que eu queria chegar, mas eu queria dar essa, né? Quer ver só? Já é uma campanha antecipada aí de 2024, 2026. Que é isso. Vamos falar um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Desculpa. Só para integrar isso e trazer mais uma figura importante para esse time de gestão de saúde, que é o professor e pesquisador, né? E a Adriana tem um projeto que acho que você foi a autora de na minha cabeça está assim, que era uma pulverização dos dados da educação básica e que você poderia ter acesso a esses dados. O meu ponto é que para qualquer gestor de saúde pública ou privada, você tem que ter acesso, e muito das informações do SUS são de qualidade dado muito ruim. Não tem coleta de dado. Você não consegue gerar dado para você poder depois gerar um indicador para você poder discutir isso e resolver um problema. Apesar do DataSUS ser um dos maiores bancos de informação de saúde do mundo, só que ninguém consegue navegar nisso e a qualidade do dado é muito ruim. E a minha pergunta para a Adriana é assim, existe alguma proposta de capilarização dos dados de saúde, como lei por exemplo, de transparência, ou de acesso à informação, ou transparência? Poxa, eu quero comparar, enquanto população, eu quero comparar os equipamentos de saúde da minha cidade, do meu bairro, eu quero entender quantos que morrem de infecção, quantos que não morrem. E claro que isso, tudo bem, é quase que uma utopia pensar nisso, mas essa primeira acesso a esse tipo de informação, existe alguma coisa nisso? Existe, isso a gente discute, já discutiu bastante, tanto uma plataforma que compile, porque qual que é o problema? Todo mundo é obrigado a dar, só que para você conseguir, é um parto, porque, primeiro, às vezes o dado está até lá. Só que você tem que dar tanta volta, entrar em tanto clique, o caminho não é claro. Porque além de ter a informação lá, ele tem que ser fácil, ele tem que ser acessível, né? E ele tem que ser compilável e exportável, porque senão você fica louco. É que nem eu nas emendas ali de relator,
que eu tento descobrir quanto saiu para cá, quanto saiu para lá. Eu não consigo, porque eles colocam ali 5 mil e não sei quantas páginas de um monte de detalhezinho. Então, eu acho que o grande ponto aqui que você traz é como a gente tem uma coisa mais fácil, mais transparente, mais compilado e com indicadores comparáveis, até para ver se a política pública está funcionando, não está funcionando e o que a gente precisa fazer. Então, isso tem debate, isso tem avanço. Agora, eu acho que isso faz parte também de um guarda-chuva maior, que não é só na saúde. Você falou da educação, que é na educação, que é na saúde. É de dar uma informação de qualidade e que produza resultados e políticas públicas para a população, para pesquisador, para quem formula e tudo mais. Sim. Porque hoje nós não temos... Isso é fácil. Basta dizer que... Vocês sabem que a bancada paulista, por exemplo, tem 250 milhões por ano para destinar. E a bancada de São Paulo ela é genial, porque nos últimos 3 anos a gente destina com critério técnico, todo mundo junto, de PT, PSL. Então é muito legal assim, o funcionamento. Né? Eu falo não só dos deputados, dos 70 deputados federais, mas também dos senadores. Mas para conseguir os dados... de internação SUS, de todas as instituições. É um parto, porque a gente, qual foi o critério técnico? Eu fui lá no Ministério da Saúde, fui aqui na secretaria, falei, eu preciso saber, como é que é a internação, tem a parte ambulatorial, como é que remunera, como é que isso. A gente tem um monte de tabela que é transparente para falar por que o hospital a gente destinou tanto para o hospital A e destinou outro tanto para o hospital B. É critério, de tanto a tanto ganhar tanto. Então, a gente precisa ter critério para fazer política, para destinar emenda, para contratar pessoas. Eu acho que é o mínimo que todo mundo espera. E eu acho que a gente está avançando, mas ainda não tem aquele bater na mesa e tornar mais simples. Eu brigo por essa simplicidade até dentro do Congresso. Eu sou uma parlamentar que não sei informar dentro das emendas de relator quem recebeu o quê. Então, se eu sou uma parlamentar, estou lá dentro, sou briguentinha, né? Sou briguenta com educação, mas eu brigo, eu não sei dizer quanto cada parlamentar destinou da emenda de relator. Eu, por exemplo, não destinei nada. Agora, tem gente lá que destinou 400 milhões, 500 milhões, 300 milhões. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito no quesito transparência. Por isso que essa é uma das minhas bandeiras em tudo. Cara, sabe o que eu queria pegar, já que a gente está falando um pouco do SUS aí? Falar um pouco da questão da gestão de contratos no SUS. Que a gente vê que a gente tem 3% desses contratos através de PPPs. E esse eu acho que é um dos motivos que você não consegue coletar bem esses dados. Inclusive, não se coletam os dados que poderiam ser melhor interpretados. Por exemplo, você não tem uma análise baseada no resultado. Sim. E esse amadurecimento, isso faz parte toda de uma questão de transparência proposta desde a década de 90 pelo Banco Mundial. E o Brasil precisa passar por essa, pelo menos na área da saúde, que é onde a gente mais transita, por essa melhora de contratos. E quando a gente usa o exemplo da PPP, nada mais é do que um contrato de longo prazo, que é onde você tem uma estabilidade em que o ativo ele é sempre mantido atual. E no final desse contrato ele volta para a iniciativa pública. Então, uma ideia de concessão por algum tempo. E isso sequer deu o ar da graça em discussões de saúde. Então, é muito, quando você estava defendendo os médicos e tudo mais, seria muito importante se a gente chegasse num contrato onde existisse discussões, onde você desenhasse o contrato, você construísse esse contrato de forma, com uma assessoria adequada, você arrumasse formas de financiamento, fontes de fomento e tudo mais, você operasse esse contrato no sentido, eu faço cirurgia cardíaca, então esse contrato tal, e você fosse responsável pela manutenção daquele equipamento de saúde. Muitas vezes um dos grandes problemas do SUS legal, você demora 20 anos para ganhar uma tomografia. Cara, aproveita que você só vai ganhar a próxima dali 40 anos. Como é que você acompanha essa atualização tecnológica com financiamento público? Essa conta não fecha. E hoje a gente vive uma realidade de, olha, isso aqui, você te dou tantos leitos, você gere e você recebe tanto. Então, assim, esquece qualidade. Ninguém olha para a qualidade. Nós estamos cada vez mais atrás das boas práticas, pelo menos mundiais de saúde, que a gente vê por aí. A gente devia, na verdade, parar de
remunerar, a gente tem que discutir. Quando eu falei de modelo de saúde que precisa ser discutido de uma maneira ampla, o SUS de maneira ampla, até para tornar o SUS sustentável, porque hoje ele é insustentável. Sem dúvida. A gente precisa discutir, e nesse modelo, essas formas de remuneração. Porque o que eu mais ouço, eu até participei de um grupo que era da tabela SUS. O reajuste da famigerada tabela SUS. Que realmente pode não pagar nada. Eu entendo o sofrimento e a falta de ajuda. Mas eu falo assim, gente, que multiplique por 5, que não vai multiplicar. Que multiplique por 10, que não vai multiplicar. Não vai resolver o problema. O nosso problema é muito mais o modelo que precisa ser discutido. A gente precisa remunerar com base em evidências o quê? O que dá certo, a prevenção, a saúde, performance, porque senão a gente fica, sabe? Mas o problema, e a gente entra nos interesses, voltando, resgatando os interesses, que nessa discussão ampla de prioridades e do que temos que fazer, isso precisa ser consensado numa discussão madura e séria. Enquanto todo mundo ficar querendo que pague por procedimento porque me interessa ou porque interessa o vizinho, a gente não vai sair do lugar. Pensando mais amplamente, a educação faz parte de uma noção de Estado enquanto bem-estar, né? Desde que Deus morreu, mais ou menos, desde que houve uma secularização, a política virou o centro do desejo, se deseja pela política. A minha questão é, essa noção de bem-estar ético, que assim eu espero da política o melhor bem-estar para mim, coloco uma questão que é a seguinte, na minha opinião. Qual é o impossível da política? Aonde ela não pode fazer nada por ninguém? Nossa Senhora, pode repetir a pergunta, professora? Uau. Vamos lá. Qual é o impossível Repete. da onde a política não vai? Para onde ela não... Assim, e além de embaixo do lençol. Né? A gente tem problemas como a saúde, educação. No banheiro. A gente colocou o Estado como tendo essas metas, essas finalidades, né? Esse dever, vamos dizer assim. Mas existe alguma coisa nesse projeto de Estado moderno que não avança? Ele é um substituto de uma religião, ele é o substituto de um valor impossível. Então parece que é sempre algo de impossível na atividade política. A minha pergunta é, aonde você vê esse impossível? Então, eu não sei se eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou transitar um pouco na tua fala, Boa. tá bom? Então eu vou transitar. Mas assim, o que eu vejo com clareza? As pessoas estão lá por diferentes razões. Então, as pessoas são eleitas para representar. A gente já falou que muitas vezes eu acho que está completamente desconectado. As pessoas não se sentem representadas, né? Tem pesquisas que mostram isso. As pessoas estão sem esperança, as pessoas não se sentem representadas e as pessoas criminalizam a política, que é uma coisa péssima, né? Porque, como eu disse. Agora, o impossível de fazer, ou o impossível, transitando na tua questão ampla, eu diria que enquanto os bons representantes não forem eleitos, e eu digo aí porque nós temos uns problemas que são embaixo do lençol, da caverna e de tudo que você falou do impossível, eu acho, enquanto a gente tiver um país onde as pessoas primeiro não saibam o que está votando, enquanto escolher no papelzinho, enquanto achar que votar nulo e votar branco é melhor, porque é melhor pagar R$3, enquanto a gente tiver 40% de compra e venda de voto, porque tem aquele que compra, mas tem aquele que vende, enquanto a gente tiver pessoas que enfiam debaixo do tapete e banaliza tudo, é assim mesmo, rouba mais faz e tudo mais, eu não vejo, assim, o impossível para mim. Eu não vejo esse impossível se tornar possível. Eu não sei, eu acho que eu viajei mais que você, mas enfim. A questão toda vai lá, complementa. Eu acho que o que você está falando é o seguinte, cara, é só através da educação que a gente consegue talvez atingir isso que hoje a gente não consegue ver. Mas eu não vejo vejo interesse em fornecer educação de qualidade, assim, o bater no peito e falar. Pelo Estado. É pelo Estado, porque o que acontece é que existe hoje interesse que é dominante com um parlamento dominante que não quer mudar o status quo e ponto. E que interessa e sempre vai ser a mesma dinastia, as mesmas pessoas, não renovação, não isso, e com um discurso completamente avesso. Essa próxima eleição vai ser complicadíssima. Vocês imaginem que tem 5 bi de um monte de coisa distribuído a bel prazer do cacique, que é aquele mesmo que resolve, que vai para a pauta, são aqueles 12 ali, que resolvem tudo. Então, a gente está refém de uma situação que a gente cria porque vota mal.
Antes, É isso. eu estou muito curioso para saber as suas expectativas desse próximo ciclo eleitoral, mas isso que eu ia falar. antes disso, eu quero complementar o que vocês estavam falando ali e vou propor uma inversão da pergunta, tá? Então é assim, ó, você tem uma varinha de condão e dá para fazer um blip, igual no como é que chama lá, aquele da Marvel lá, tem o último episódio da Marvel lá, que, meu Deus, sei lá, tem um Armagedon e você acorda depois. Então, você tem hoje, conhecendo o Brasil e conhecendo a atividade, o Brasil não vai mudar e os parlamentares que estão lá não vão mudar, tá? Só que você tem uma varinha de condão que você consegue tirar o estado das atividades. Tá? A pílula. Conhecendo o Brasil e conhecendo o Congresso, aonde que você acha que o Estado não daria para sair agora? Vamos tirar de tudo. Vamos tirar de tudo, menos da onde, porque não dá porque... Da saúde? Da saúde, essa é a minha opinião. Até porque... eu acho até que no médio prazo sai, tá? Deixando claro, porque eu acho que deveria, a gente né? tem bons exemplos que funciona muito melhor, mas o que eu estou falando assim, se o Congresso não vai mudar hoje, mas hoje até pela questão de dependência, a gente precisa resolver algumas questões também no judiciário, porque uma coisa impacta na outra, a saúde está super judicializada, tem umas questões que eu acho que são muito nevrálgicas que neste momento não dá, mas o resto dá. Você, já vou aproveitar, já que você gosta do Alexis Fontane. Eu gosto. E a gente gosta muito dele também. Tá bom. A gente fez uma pergunta para ele, que a gente também fez para o Gilson Marques, a gente queria perguntar para você, para a gente envelopar essa primeira parte, porque na segunda parte a gente vai falar bastante da parte de medicina, Tranquilo. de telemedicina, de tudo isso. O que você acha? Acha que imposto é roubo? Eu não sou tão radical como o Gilson. Eu acho que eu estou numa linha mais ponderada. Eu acho que dentro desse quadro, onde você quer um Estado que cuide do essencial, que a gente já sabe que são as áreas, não é? Assim, internacional, né, defesa, aquilo que a gente fala. E saúde, segurança e educação, ainda que tenhamos PPPs, ainda que a iniciativa privada forneça, porque o que importa é chegar à educação de qualidade, pouco importa de onde ela venha, isso para mim é muito claro. Eu não chego a dizer, eu não sou tão libertária para falar, imposto é roubo. Eu acho que muito imposto é roubo, sim. Assim, ter aquele mínimo de imposto para poder garantir, até porque a gente mora num país desigual ainda, querendo ou não, até porque eu vejo muitas diferenças, a gente está no Sudeste, né, que aqui é um oásis. O que eu vejo tem, por exemplo, no Norte e Nordeste, tem estado que tem 2% das unidades básicas de saúde informatizadas. Então, tem um investimento ainda a ser feito, isso supondo que não tenha corrupção, que é o problema, é o grande nosso problema, que não tenha corrupção tal, eu acho que minimamente tem que diminuir essa carga, não tenho dúvida. Não acho roubo, mas ele precisa ser fiscalizado, o dinheiro bem aplicado e tem que retornar, porque senão ele não cobrar nada. Boa, excelente. Muito boa. Galera, é o seguinte, ó. Nós vamos parar agora, mas vocês sabem que o papo aqui que tá maravilhoso do hospital. Genial, né? É sensacional. Cara? Agradeço de coração. Vai continuar, a gente vai dar uma pausinha. Os que têm um apoia.se/Beyond vão continuar ouvindo a gente, conversando com a gente. Quem não tem, vai ter que esperar mais uma semana aí para ouvir a segunda parte do nosso assunto. Lembra pra como mim as disseram mídias aí, meu amigo? @BeyondTheCave PDC, segue lá, pessoal. E as mídias da deputada? Eu sei que ela não precisa, que ela tem 400 milhões a mais do que nós, mas, por favor. Até parece, né? Coloca aí. No próximo bloco eu conto o que eu tenho e o que eu não tenho. É @AdriVenturaSP. E o meu site é adrianaventura.com. Boa, excelente. William, obrigado, meu amigo. Obrigado a você, cara. Vamos continuar daqui a pouco. Caião, entremos na caverna e saímos daqui uma semana, é isso? Pro próximo episódio? Isso, daqui uma semana vocês vão estar ouvindo a segunda parte aí, meus amigos. Então, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuamos daqui a pouquinho e muito obrigado. A senhora, muito obrigado, sensacional. Gente, obrigada por estar aqui, porque vocês realmente estão tirando coisa de dentro da minha caverna. Excelente. Pessoal, obrigado, boa noite, até semana que vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.